Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora, porque o que aconteceu dentro daquele quarto destruiu completamente a minha vida. E sinceramente, depois daquela gravação, eu nunca mais consegui dormir em paz. Eu nunca deveria ter instalado aquela câmera. Sério. Se eu pudesse voltar no tempo, eu arrancaria aquele equipamento da parede antes daquela madrugada acontecer. Porque o que apareceu naquela gravação às 3h12 da manhã não foi uma invasão comum, não foi um ladrão, não foi uma brincadeira. E também não foi a primeira vez que aquilo entrou naquele quarto. Então, antes de continuar, comenta aqui embaixo, eu sexto. Porque no final dessa história você vai entender por que eu nunca mais consegui apagar a luz para dormir. Tudo começou algumas semanas depois que eu me mudei para aquela casa. No início parecia perfeita, silenciosa, barata demais para o bairro onde ficava. E isso já deveria ter sido um aviso, mas eu ignorei. A casa tinha um corredor longo, quartos antigos e um clima estranho que piorava principalmente durante a madrugada. Só que no começo eu achei que fosse apenas adaptação, até a primeira noite. Eu acordei exatamente às 3h04 da manhã, com a sensação de que alguém estava me observando. Sabe aquela sensação estranha de abrir os olhos e perceber que existe alguma coisa dentro do quarto? Foi exatamente isso. Meu coração disparou imediatamente. Peguei o celular na cabeceira e iluminei o ambiente. Não tinha ninguém, mas a porta do quarto estava aberta, e eu tinha certeza absoluta de que havia dormido com ela fechada. Na manhã seguinte eu tentei ignorar aquilo, só que outras coisas começaram a acontecer. O armário aparecia aberto, objetos mudavam de lugar, e o pior de tudo, começaram a surgir marcas no chão perto da cama, como se alguém tivesse entrado ali durante a madrugada. Eu contei isso para algumas pessoas, mas ninguém levou a sério. Diziam que eu estava impressionada, cansada, estressada. Só que eu sabia que tinha alguma coisa errada naquela casa. E foi aí que decidi instalar uma câmera apontada diretamente para a porta do quarto. No começo parecia exagero, mas hoje eu agradeço por ter feito isso, porque sem aquela gravação ninguém acreditaria no que aconteceu. Na noite em que tudo mudou, começou exatamente igual às outras. Silêncio, escuridão, aquela sensação pesada dentro da casa. Antes de dormir eu lembro de olhar o relógio, 2h41 da manhã, e a última coisa que lembro antes de apagar foi a sensação de ouvir passos vindo do corredor. Só que eu estava cansada demais para levantar. E foi exatamente esse o meu erro. Porque às 3h12 da manhã a câmera registrou algo entrando no quarto. Quando eu acordei no dia seguinte, percebi imediatamente que havia alguma coisa errada. Meu cobertor estava no chão. A cadeira perto da janela tinha mudado de lugar, e meu celular estava desligado. Aquilo nunca acontecia. Meu coração começou a acelerar no mesmo instante. Peguei o celular tremendo, abri o aplicativo da câmera e comecei a assistir às gravações da madrugada. No começo não aparecia nada. Quarto escuro, silencioso, só o barulho do ventilador. Então o relógio da gravação marcou 3h12 da manhã. E naquele instante, a maçaneta começou a girar lentamente sozinha. Eu senti meu corpo inteiro gelar vendo aquilo, porque eu morava sozinha. A porta abriu devagar, e alguém entrou no quarto. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que aquela pessoa parecia já conhecer exatamente cada canto daquele lugar. Ela entrou sem acender luz nenhuma, sem tropeçar, sem hesitar, como se já tivesse feito aquilo antes. Naquele momento, eu senti um frio tão forte no corpo que precisei pausar a gravação. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu tentava entender o que estava vendo. A figura continuava parada perto da porta do quarto, imóvel, escura. Dava para ver apenas o contorno do corpo por causa da luz fraca que vinha da janela. E então, ela começou a andar lentamente na minha direção. Meu coração disparou na mesma hora, porque naquele instante eu percebi uma coisa assustadora. Aquilo não parecia um ladrão, não parecia alguém procurando objetos de valor, parecia alguém observando, como se tivesse entrado ali por outro motivo. A figura caminhou devagar,
até o lado da minha cama, e durante alguns segundos ficou simplesmente parada olhando para mim enquanto eu dormia. Eu senti um arrepio absurdo vendo aquela cena, porque enquanto aquilo acontecia, eu estava ali completamente vulnerável, sem fazer ideia de nada. Só que o pior ainda estava por vir. A figura então começou a se inclinar lentamente na minha direção, muito devagar, como se estivesse tentando aproximar o rosto do meu. Naquele instante eu pausei novamente a gravação. Meu coração estava acelerado demais. Eu aumentei o brilho da imagem tentando enxergar melhor quem era aquela pessoa. Mas quanto mais eu mexia no vídeo, mais perturbadora a cena ficava, porque o rosto parecia estranho, borrado, quase impossível de identificar, como se a câmera não conseguisse registrar direito. Mesmo assim, dava para perceber claramente uma coisa. Aquela pessoa estava sorrindo, um sorriso parado, sem movimento, sem expressão normal. Aquilo fez meu estômago gelar imediatamente. Eu continuei assistindo, e então aconteceu algo que me fez levantar da cadeira na mesma hora. A figura estendeu lentamente a mão e começou a tocar meu cabelo enquanto eu dormia. Naquele instante, eu senti vontade de desligar tudo, sério, porque aquilo ultrapassava qualquer coisa que eu imaginava encontrar naquela câmera. Só que eu continuei, e graças a isso, descobri algo ainda pior. Depois de alguns segundos parada ao lado da cama, a figura virou lentamente a cabeça na direção da câmera escondida. Meu sangue congelou, porque ninguém sabia daquela câmera. Ninguém. Mesmo assim, aquela coisa olhou exatamente para a lente e ficou imóvel, como se soubesse que eu assistiria aquilo depois. Eu tentei me convencer de que talvez fosse apenas alguém usando máscara, algum tipo de invasor, talvez até uma brincadeira cruel. Só que então a gravação mostrou algo impossível. A figura começou a andar em direção à parede do quarto e simplesmente desapareceu na escuridão. Sem abrir porta, sem janela, sem saída. Ela apenas sumiu. Eu fiquei vários minutos parada olhando para a tela sem conseguir respirar direito. Minha cabeça tentava encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. E naquele instante, eu comecei a lembrar de outras coisas estranhas que aconteceram naquela casa. Os passos no corredor, as portas abrindo sozinhas, os cochichos durante a madrugada e, principalmente, a sensação constante de que eu nunca estava realmente sozinha ali. Naquela mesma noite, eu peguei algumas roupas e fui dormir na casa da minha irmã. Só que antes de sair, resolvi olhar a câmera uma última vez. E foi aí que aconteceu a pior parte. O quarto estava vazio, silencioso, tudo normal. Então a câmera registrou o movimento novamente perto da cama. Eu aproximei a imagem e senti meu corpo inteiro congelar, porque havia alguém embaixo da cama olhando diretamente para a câmera. Eu consigo lembrar exatamente da sensação daquele momento. Meu coração parecia parar dentro do peito. A pessoa estava imóvel, escondida, como se estivesse esperando eu voltar para casa. E então a gravação travou sozinha. A tela ficou preta. E segundos depois apareceu uma mensagem no aplicativo da câmera: dispositivo desconectado. Naquele instante eu percebi uma coisa horrível. Quem quer que estivesse dentro daquele quarto agora sabia que eu tinha visto tudo. Naquele momento eu comecei a entrar em desespero de verdade, porque até então eu ainda tentava acreditar que aquilo podia ter alguma explicação lógica. Talvez um invasor, talvez alguém tentando me assustar. Mas a partir do instante em que a câmera foi desconectada sozinha, eu entendi que aquilo era muito pior. Meu coração estava disparado enquanto eu tentava ligar novamente o aplicativo da câmera, mas nada funcionava. A imagem continuava preta, e então meu celular começou a vibrar. Número desconhecido. Eu hesitei alguns segundos antes de atender, e sinceramente eu queria nunca ter feito aquilo, porque do outro lado da ligação havia apenas uma respiração pesada, lenta, muito próxima do microfone. Eu não conseguia falar nada, meu corpo inteiro estava travado. E então uma voz baixa finalmente sussurrou uma frase que eu nunca vou esquecer: "Você não devia ter instalado aquela câmera." Naquele instante eu desliguei imediatamente. Meu sangue gelou completamente, porque ninguém além de mim sabia da existência daquela câmera escondida. Ninguém.
Minha irmã percebeu meu estado na hora. Ela tentou me acalmar, disse que provavelmente alguém estava fazendo uma brincadeira doentia, mas eu sabia que aquilo não era brincadeira, porque a voz parecia muito próxima, muito calma, como alguém que tinha certeza de que estava no controle da situação. Naquela madrugada, eu praticamente não dormi. Passei horas olhando o celular esperando alguma nova mensagem aparecer, e às 4h17 da manhã, apareceu um arquivo de vídeo enviado pelo mesmo número desconhecido. Meu coração quase parou naquele instante, porque o vídeo tinha exatamente 17 segundos, e quando comecei a assistir percebi imediatamente que aquilo tinha sido gravado dentro do meu quarto. Só que não era a gravação da câmera, era outra gravação, feita por alguém escondido ali dentro. A imagem mostrava minha cama, mostrava eu dormindo, e o pior, mostrava alguém filmando tudo bem perto do meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o celular cair, porque naquele instante eu entendi uma coisa absurda. A pessoa que entrou naquele quarto não estava apenas me observando, ela já vinha me observando há muito tempo. O vídeo terminava exatamente quando a figura começava a olhar na direção da câmera escondida, como se soubesse exatamente onde ela estava. E então apareceu outra mensagem: "Você ainda não viu tudo." Eu senti um medo tão grande naquele instante que comecei a chorar, sem conseguir controlar. Minha irmã imediatamente insistiu para chamarmos a polícia. E foi isso que fizemos. Só que quando os policiais entraram naquela casa algumas horas depois, encontraram algo que piorou tudo ainda mais. Debaixo da minha cama havia várias coisas escondidas. Fotografias minhas dormindo, anotações com meus horários, roupas minhas desaparecidas e, o mais perturbador, uma segunda câmera escondida apontada diretamente para a cama. Naquele momento, um dos policiais perguntou se mais alguém tinha acesso à casa. E então eu lembrei de algo que nunca tinha considerado importante antes: o antigo proprietário. O homem que vendeu aquela casa para mim parecia nervoso demais no dia da mudança, e várias vezes insistiu que eu não precisaria trocar as fechaduras. Na época achei estranho, mas ignorei. A polícia descobriu dias depois que ele ainda possuía uma cópia das chaves. E pior, outras pessoas já tinham reclamado de acontecimentos estranhos naquela mesma casa anos antes. Só que ninguém nunca conseguiu provar nada. Até aquela câmera gravar tudo. O homem desapareceu antes de ser encontrado. Nunca mais apareceu. Nunca mais respondeu mensagens. Nunca mais voltou naquela rua. E até hoje, o caso continua oficialmente sem solução. Mas existe uma última coisa que eu nunca contei para ninguém. Algumas semanas depois de sair daquela casa, eu resolvi ligar novamente o celular antigo onde ficavam armazenadas as gravações. E quando abri a galeria, existia um vídeo novo, gravado dias depois de eu já ter abandonado a casa. O quarto estava vazio, silencioso, escuro. Então, exatamente às 3h12 da manhã, a porta começou a abrir lentamente sozinha. E alguém entrou novamente naquele quarto. Se você chegou até aqui, comenta 3h12 e se inscreve agora no canal, porque a próxima gravação pode ser ainda pior do que essa.